Fala pessoal, estou eu aqui mais uma vez com vocês para a gente poder dar continuidade aí das nossas videoaulas, né? E hoje eu tenho um assunto aí, galera, bem bacana que nós vamos estudar, tá bom? Tenho certeza aí que vocês vão gostar do assunto, tá certo? E um assunto que chama muita atenção. E nós vamos entrar aí, então. Vamos lá, vamos ver o que assunto é esse que o professor Rafael Furtado tem para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos para uma videoaula. Deixa eu começar aqui então compartilhando a tela para vocês, para a gente poder começar, né? Porque nesse aplicativo não dá para deixar já a tela aparecendo, né? Então, deixa eu começar compartilhando a tela aqui. Compartilhar. Ok, massa, ótimo, ótimo. Pronto, o assunto aí que nós vamos ver aqui chama-se as unificações da Itália e da Alemanha, tá? Um assunto bem legal, bem interessante mesmo, que fala sobre todo esse processo de unificação desses países aí, né? Então vocês têm que prestar bem atenção, porque esse processo aí, ele contribuiu muito para o crescimento tanto da Itália e da Alemanha, e posteriormente esse fato aí da unificação, principalmente da Alemanha, vai levar o mundo aí para a Primeira Guerra Mundial, né? Então nós vamos separar essa videoaula em dois momentos, tá, pessoal? Vamos separar aqui em dois momentos essa videoaula. Eu vou aqui tá acompanhando o tempo, né, para ver se eu paro exatamente onde eu cronometrei, tá bom? Então vamos lá, gente. O assunto começa assim, ó. Aula de história, essa da frente, professor Rafael. Estou na frente aqui atrapalhando. Deixa eu colocar aqui mais embaixo, então. Tá? Aula de história, né? Ensino médio, tema as unificações da Itália e da Alemanha. Então vamos lá. Vamos lá, aqui é a imagem, né, também que corresponde muito a esse período da unificação aí, tanto da Itália como da Alemanha. Vamos lá, então. Pessoal, veja bem. Essa parte da unificação da Itália, na primeira metade do século XIX, eu coloquei ali, a Península Itálica, né, ela era constituída de vários estados ali separados, né? Então, ou seja, eram vários, né? Se você for ver ali, então tinha partes da Itália que pertencia à Áustria, tinha partes ali da Itália que pertencia à Igreja Católica, né? Então, eram vários estados ali na Itália independentes, né? Então, existia uma questão da burguesia, que a burguesia que era a classe já em ascensão, né? Já consolidada aí a partir da primeira Revolução Industrial, aproximadamente 1760 a 1760 a 1860, aproximadamente, 1740 a 1840. A burguesia ela começa a se consolidar, principalmente ali com a Revolução Industrial. Lembrando-se que a burguesia é uma classe já oriunda desde a Baixa Idade Média, que vai ali à Idade Média, na Baixa Idade Média, ali século XI, século XV. Surgimento do comércio e principalmente com a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, a burguesia agora queria mais espaço. Então, para as classes burguesas aí da Itália, era muito interessante seria bem mais interessante se toda a Itália ela fosse unificada, né? Era o que queria Maquiavel, o sonho. Nicolau Maquiavel, aquele filósofo, né? Pensador realista, Nicolau Maquiavel, sonhou em ver uma Itália unificada. Não conseguiu, tá? Porque a Itália, ela só se unificou em 1870, final ainda do século XIX. Final do século XIX. Então, ou seja, para a burguesia, gente, era bem interessante aí que eles pudessem fazer a unificação da Itália, porque eles poderiam ali construir estradas e ferrovias que ligassem toda a Itália e pudessem vender seus produtos. Além de construir, né, ferrovias ali, em suas fábricas, indústrias. Então, para a Itália unificada era bem melhor. Então, a unificação da Itália, ela começa a surgir aí de um sonho da burguesia. Mas o centro mesmo foi o reino de Piemonte e Sardenha, tá? Vamos lá aqui. Então, ou seja, né? Os nacionalistas, reunidos em torno do reino de Piemonte e Sardenha, organizaram um movimento contra os austríacos, que ocupavam
Veneza e Lombardia. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, que na videoaula eu não gosto muito de estar abrindo o mapa aqui não, mas eu vou abrir aqui para vocês verem, então, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide, acho que não, pronto, tem aqui. Pronto, no próximo slide então eu mostro. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu só copiar ali, gente, só um minutinho. Essa aqui que eu já mostro para vocês. Eu vou copiar. Eu vou colar aqui e depois eu tiro, tá? Eu vou colocar bem em cima. Só um minuto, tá, pessoal? Isso aqui, ótimo, melhorou. Já já eu tiro, tá? Deixa eu só. Tá aqui, ó. Veja bem. Então, ó, na primeira metade do século XIX, a Península Itálica era formada, então possibilitava construir rodovias e estradas. Ainda coloquei errado de novo. Desculpa aí, pessoal. Poxa, professor, você tá nervoso? Tô não, gente. De jeito nenhum. É porque é um dos assuntos que eu mais gosto, tá, gente? Sério mesmo, por incrível que pareça, esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. Esse processo de unificação. Vou diminuir aqui um pouquinho mais. Vou colocar na frente aqui do Conde Cavour. Tapar aqui o... Pronto, melhorou agora. Então, veja bem, gente. Ó. Os nacionalistas em torno dos reinos Piemonte e Sardenha, tá bom? Esses dois reinos aqui. Aqui, ó, a Itália está mostrando vários reinos aqui, ó. Eram vários reinos ali que não eram unificados, né? Então, você pode ver ela toda retalhada aqui, ó. Aqui, por exemplo, a unificação da Itália foi feita em cima, o Conde Cavour, ele foi o arquiteto dessa unificação, tá bom? Aqui o Conde Cavour, aqui atrás dessa foto, da imagem. Então, a unificação foi feita em cima desses dois reinos aqui, reino de Piemonte e Sardenha, tá bem? E aqui, se você for ver, ó, eu coloquei aqui, ó, organizar os austríacos em Lombardia e Veneza. Então, quando a gente vem aqui, ó, o reino de Lombardia e de Veneza pertencia aos austríacos, né, o Império Austro-Húngaro. Olha aqui, ó, o Império Austro-Húngaro aqui. E aqui, ó, você vê nessa região aqui o Império Otomano, aqui nos Balcãs. É onde hoje existe, você pode ver aqui, ó, no Império Otomano, no Império Austro-Húngaro, você vê aqui que pega a Croácia, ó. A Croácia, nessa região dos Balcãs aqui, a gente tem Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, são países aqui que fazem parte dos Balcãs. E estava sob o controle do Império Otomano, né? Ela ficou muito tempo, né? Sobre o domínio do Império Otomano. Então, quando a gente pega aqui, a gente vai ver que os nacionalistas estavam em torno do reino do Piemonte e Sardenha, porque esses nacionalistas eram aqueles que desejavam a unificação da Itália, desejava-se que a Itália fosse um país, tá certo? Unificado, né? Um país unificado. Então eles começaram a lutar, organizaram esse movimento contra os austríacos, que ocupavam Veneza e a Lombardia. O Conde Cavour, que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu tirar aqui essa imagem agora aqui. Pronto. O Conde Cavour, como está aqui, primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, tornou-se o arquiteto da unificação italiana. Então, gente, claro que teve pessoas aí importantes, né? Mas o Conde Cavour ele foi realmente um arquiteto, tá bom? O Conde Cavour. Nós não podemos dispensar também Giuseppe Garibaldi, né? Que queria que fosse uma república democrática na Itália. Depois ele entrega isso para o Conde Cavour. Eu vou falar isso mais na frente. E a gente vai ver aí também em cima do reino de Vítor Emanuel. Mas esse é um outro assunto que eu vou ver lá na frente. Então, o Conde Cavour foi o arquiteto, mas também Giuseppe Garibaldi teve sua importância, tá? E depois ele entrega esse projeto, acaba passando esse projeto para o Conde Cavour, tá bem? Então, ou seja, o Conde Cavour, primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha, tornou-se o arquiteto. Aqui é bem informativo, pronto. Aqui a gente vê, deixa eu só ver aqui, beleza. Aqui a gente vê Cavour, com o apoio de Napoleão III, conquistou a Lombardia. Gente, vê só, por que Napoleão III, né, conquistou a Lombardia? Napoleão III que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Então, assim, ele considerava aí o protetor aí
da França, né, o Napoleão III, né, segundo imperador da França, ele se considerava o desprotetor dos estados da Igreja Católica. Tá bem? Então ele apoiou aí essa conquista aí, né, da Lombardia. Ele acabou apoiando. Então, você pode ver a influência. Então, Napoleão III, ele queria também afastar a influência dos austríacos aqui na região da Itália, tá bom? Na Península da Itália, que ele queria fazer isso. Então, pouco depois, no reino das duas Sicílias, quando você vê aqui, o reino das duas Sicílias, tá bom? O reino das duas Sicílias, houve também revoluções. Então, assim, gente, né, começa o arquiteto, o reino de Piemonte e Sardenha, que estava fazendo esse processo de unificação, e começou a ter revoluções aqui nas duas Sicílias, tá certo? Pelo esse processo de unificação. Então, em 1860, eu coloquei aqui os camisas vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, desembarcaram na Sicília. Desembarcam na Sicília para fazer esse processo de unificação. Então, por isso que eu disse que Giuseppe Garibaldi, ele ajudou muito nesse processo de unificação, né? Mas, embora o seu projeto, o projeto de Giuseppe Garibaldi, quando a gente olha aqui, era um pouco diferente do Conde Cavour, porque ele queria fazer, ele começa a fazer esse processo de unificação, de ser revolução aí, mas a ideia dele era que fosse uma república democrática, né? E o Conde Cavour acreditava que se fosse uma república democrática, ia deixar a Itália mais fragilizada, ia deixar a Itália mais frágil. Por quê? Porque cada estado aí ia ter certa autonomia. Então, em cima de um governo forte, né, seria de um rei, né, seria melhor e um poder mais centralizado do que uma democracia. Também, embora, claro que eles queriam, já tinha acontecido, depois nós vamos ver aí um assunto chamado de nações e nacionalismo, onde nós vamos ver a Primavera dos Povos, uma série de pontos aí que chama também muita atenção, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui. Deixa esse slide cheio, não sei porquê, deixei o slide tão cheio. Eu tenho tirado um pouquinho aqui, né? Então, Cavour pretendia aumentar os territórios sob o controle de Piemonte e Sardenha, que eu já falei anteriormente, sem alterações política social. A verdade é o seguinte, gente. Sem alterações política e social, eles queriam manter quem é rico, continua rico, quem é classe média, quem é pobre, pobre, se tem nobreza, permanece a nobreza, se tem burguesia, permanece a burguesia, sem mudar muitas alterações políticas social. Na verdade, era uma exclusão aí social contra o povo, né? Sem a participação política efetiva do povo. Então, esse era o projeto de Cavour. Então, veja, já Garibaldi, como eu tinha falado ali anteriormente, quando a gente vê aqui Giuseppe Garibaldi, a sua ideia já era defender unificações que conduzissem a Itália a uma república democrática. Para Cavour, isso não seria interessante, porque se fosse uma democracia, ia deixar a Itália mais fragilizada. Tanto Garibaldi como o Conde Cavour pretendiam aí fazer a unificação, mas com projetos, com ideias bem diferentes mesmo. Um queria monarquia, o outro queria uma república. O outro queria uma monarquia um pouco mais forte, não estou dizendo absolutista, mas mais forte, né, com um poder um pouco mais centralizado, enquanto o outro queria uma república democrática. Iria ficar mais difícil. Então, veja, baseando-se aí, como acontecido nos Estados Unidos, né? Independência que nós vimos aí, 4 de julho de 1776. Serviu como exemplo, né? Então, Garibaldi transferiu suas conquistas para o rei do Piemonte Sardenha, Vítor Emanuel, olha aqui, né? Que foi declarado rei da Itália em 1861. Foi rei da Itália, mas a Itália ainda não estava unificada. Faltava ainda os territórios da Igreja Católica, né? Faltava aí, da Igreja Católica. Então, o projeto foi feito. Opa, pronto, ok. Espero que não estrague os slides. Uma vez eu fiz aqui, gente, gravei uma videoaula e ela ficou falhando. Eu fiquei muito triste. Porque eles têm um trabalho para preparar e ela acabou ficando triste. Deixa eu voltar aqui, não sei quem está passando. Não sou eu, fantasma? Meu Deus do céu. Então, veja. Durante a Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Soldados italianos, para o desagrado do Papa, marcharam para a cidade de Roma. E Roma foi declarada a capital da Itália. Aqui, gente, se você for ver aqui, ó, aqui você pode ver que aqui era um território da igreja, tá? Era um território da igreja aqui.
que você está vendo aqui, é no território da igreja. Por que com a Guerra Franco-Prussiana? Poxa, professor Rafael, o que tem a ver a Guerra Franco-Prussiana? Gente, veja bem, a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra que envolveu aí a atual Alemanha, que chamava-se Prússia, tá bom? A Alemanha, que chamava-se Prússia, e Napoleão III queria estava sem prestígio, tá? Napoleão III estava sem prestígio, precisava recuperar o seu prestígio. Eu vou falar isso lá na frente. Mas vou adiantar aqui para vocês. Ele estava aí sem prestígio nenhum e ele via como vencer uma guerra contra a Prússia, né? Se envolveu em guerras aí desastrosas. Ele acreditava que uma guerra contra a Prússia, a atual Alemanha, ele vencendo ia voltar a sua credibilidade, tá? E ele se declarava aí ele era um dos protetores aí da Igreja Católica. Tá bem? Então, ele se envolve nessa guerra desastrosa no ano de 1870, onde a Prússia, liderada aí por o chanceler de ferro chamado de Otto von Bismarck, consegue fazer a sua unificação, tá? E ele faz essa unificação, derrota Napoleão III. Então, com a derrota de Napoleão III, logo os estados da igreja estavam desprotegidos. Existia uma aliança ali entre Napoleão III e os estados da igreja católica. Mas agora, sem a ameaça, porque Napoleão III imperador da França, era protetor aí dos estados da igreja católica. E ele via numa guerra contra a Prússia uma possibilidade de se fortalecer no poder, já que ele estava entrando muito no descrédito. E a Prússia também defendia uma guerra, né? Que a Prússia se envolveu numa guerra aí contra a Dinamarca, contra a Áustria, via numa guerra contra a França uma possibilidade de fazer a sua unificação com a Confederação dos Estados Germânicos. As pessoas unirem-se no nacionalismo, estão lutando contra os prussianos. Então, ambos queriam a guerra, tanto o Otto von Bismarck queria a guerra, como Napoleão III também queria essa guerra. Só que facilmente as tropas de Napoleão III foram derrotadas. E não deu para eles fazer. E a Prússia acabou fazendo sua unificação, além de ter tomado as ricas regiões da Alsácia-Lorena para a Prússia, né? Então, o que isso tem a ver com a unificação da Itália? Aproveitando-se que a Itália agora os estados da igreja estavam desprotegidos, eles aproveitaram para tomar os estados da igreja católica, transformar Roma na capital da Itália, e a igreja ficou somente com o estado do Vaticano, bem pequenininho. Tá bom? Os padres não iriam pegar em armas e lutar, né, gente? Dependia muito aí de Napoleão III, mas Napoleão III ele já tinha sido, já não dava mais para ele. Estava numa situação realmente mas bem complicada, tá? E consegue fazer a sua unificação. Aqui, gente, a gente vem agora com a chamada unificação da Alemanha. Tá bom, pessoal? Esse processo aí que culminou na unificação da Alemanha. Também é um assunto bem interessante, tá? Que nós... Deixa eu ver quanto tempo eu já vou aqui. Pronto, tá certo. Já vi aqui, então, como a unificação da Alemanha. Eu vou continuar aqui para a gente poder ir, ainda tenho tempo para continuar a aula, tá? Então, estou acompanhando aqui no relógio. Então, para o povo alemão, o Estado seria algo sagrado, acima dos indivíduos. A Alemanha era composta por vários estados independentes, que faziam parte da Confederação Germânica. Olha aqui, ó. Confederação Germânica. Presta atenção, gente. Presta atenção. Quando a gente fala aqui da Alemanha, foi feita a Confederação dos Estados Germânicos, a Itália, ela acabou sendo unificada de acordo com os interesses dos reinos de Piemonte e Sardenha. Tá bem? E a Alemanha, ela foi unificada de acordo com os interesses da Prússia. Então, temos essas duas unificações, né? A Itália, ela foi unificada de acordo com os interesses dos reinos de Piemonte e Sardenha. Enquanto a Prússia, ela foi unificada de acordo com os interesses, ou a Alemanha ela foi unificada de acordo com os interesses da Prússia.
Bem, essa parte aqui, gente, da unificação da Alemanha, foi o período aí do Segundo Reich, Segundo Império Alemão. O primeiro Império Alemão ele foi feito ainda na Idade Média, tá? Com o Sacro Império Romano Germânico. O Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, ele foi feito justamente no ano de 1871, ano em que a Alemanha consegue a sua unificação, o Segundo Reich. E o Terceiro Reich, eu conto para vocês quando eu estiver dando aula sobre Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas eu vou dar um pitaco aqui para vocês, vou dar somente uma síntese aqui para vocês. O Terceiro Reich foi a tentativa de Hitler em fazer o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, tá bom? Então a Alemanha aí teve 2 Reich e a tentativa do Terceiro Reich com Adolf Hitler aí, com a questão aí da Alemanha, tá bom? Então veja, para o povo alemão, o Estado seria algo sagrado, acima dos indivíduos, e a Alemanha era composta por vários estados independentes que faziam parte da Confederação Germânica. Olha eles aqui, ó. Então a Prússia ela era maior aqui, tá bem? Vamos lá então. Esse aqui está o chanceler de ferro, tá bom, gente? Aquele que eu falei, chamado de Otto von Bismarck. A Prússia foi o agente da unificação alemã, o que eu falei aqui anteriormente. Ela era uma monarquia apoiada pelos Junkers, nobres rurais, que não pagavam impostos. Inclusive Otto von Bismarck, né? Fazia parte. Então, quando chega em 1858, Guilherme I assumiu o trono na Prússia, que encarava a Áustria como a principal barreira da unificação. Aqui, gente, quando a gente pega esse ponto, por que a Áustria como pior? Porque a Áustria... Deixa eu ver se tem algum mapa aqui, se eu coloquei. Não coloquei, não. Tá? Não coloquei de jeito nenhum aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, gente. Queria mostrar aqui a Áustria. Império Austríaco. Pronto. Tá bom. Não deu. Vamos lá, então. Onde é que eu estava aqui? A Áustria, então, gente... A Áustria aí... Puxa, eu falei que esse era o Otto von Bismarck. Desculpa, isso aqui é Guilherme I, tá bom? Então, vamos lá. O Otto von Bismarck está aqui, ó. Então, vamos lá. Quando a gente pega a gente vê aí a questão da Áustria, nós vamos observar aí que a Áustria era o estado mais forte ali, tá bom? Nem sei, gente, quem é esse daí. Deixa eu ver aqui, peraí. Será que isso aqui é Vítor Emanuel? Não, pelo amor de Deus. Tô ficando maluco? Eu tô confundindo os caras? Não é possível. Deixa eu ver aqui, pessoal. Guilherme II. Vítor Emanuel não, que Guilherme II. É Guilherme II. Guilherme II, que isso? Guilherme II da Prússia. Não, é ele mesmo, Otto von Bismarck, da Prússia. Pensei que era ele velho, gente, sério mesmo. Da Prússia, eu pensei que era ele velho, tá? Pronto, eu pensei que era ele velho, mas eu vi o China Bismarck, não. É ele mesmo, tá bom, gente? É Vítor Emanuel, o Guilherme II, tá? Não é Bismarck, não. Eu pensei que era ele velho, fiquei maluco. Por que eu coloquei a foto de Bismarck ali, então? Deixa eu voltar aqui, deixa eu achar onde é que eu tava. Pronto. É ele mesmo, tá, gente? Desculpa. Eu olhei e falei, isso aqui, por que eu coloquei a foto de Bismarck aqui? Não era pra estar foto de Bismarck, não, gente. Tá bom? Era pra estar Guilherme II aqui. Por que eu coloquei Bismarck? Eu falei, será que é ele que ficou velho de repente? Desculpa. Será que Guilherme I ficou velho? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Novamente. Esse aqui é Guilherme II. Deixa eu ver Guilherme I. Da Prússia. Ele tá tão parecido com Bismarck, né, gente? É que realmente eles eram parecidos. Deixa eu ver. Guilherme I. É ele mesmo, tá, gente? É Guilherme I. Tá bom? Não errei, não. Guilherme I. Era ele mais velho aí. Poxa vida. É Guilherme I mais velho. Tá? Mas tá bem parecido com Bismarck, não tá, gente? Vou mostrar aqui o Bismarck para vocês. Olha. Otto von Bismarck. Me apareceu aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É bem parecido. Olha aqui. É parecido, gente? É bem parecido, tá? Então, eu falei, é Guilherme I mais velho, né? Eu me confundi aqui. Por que eu coloquei, então, Bismarck aqui? Tá bem parecido com Bismarck. Tá bem parecido os dois. Pronto, tá aí, Guilherme I. Tá. Isso não vai fazer diferença nenhuma, não.
e não Guilherme II, Guilherme I. Então, quando ele assumiu o trono na Prússia, ele encarava a Áustria como a principal barreira para a unificação. A Áustria, né, que era a mais forte aí. Então, a Áustria, obviamente, que ela não tinha também um Estado germânico, né, e não tinha interesse em que a Prússia fizesse a unificação. Claro, ela ia ficar mais forte. Ia ter uma concorrência ali bem forte para a Áustria, tá? Então, vamos lá, então. Pronto, aqui, o Bismarck aqui. Bem? Então, aqui uma imagem. Pronto. Ok. Deixa eu voltar. Volta. Pronto, aqui. Então, veja, o governo de Bismarck, né? O chanceler aí. Aqui. Vamos lá, então. Governo de Bismarck. Bismarck deu o primeiro passo contra a Dinamarca, né? Ou seja, contra a Dinamarca houve uma guerra por ducado de Warsching. Com isso, a Áustria declarou guerra à Prússia. Ou seja, porque Otto von Bismarck ele acabou declarando guerra à Dinamarca pelos ducados de Schleswig. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês ducados de Schleswig. Então, para não perder tempo, né, gente? A aula está passando. Tem duas regiões ali na Dinamarca. Só o tempo está passando. E na próxima aula eu mostro para vocês para ganhar tempo. Então, vou abrir e procurar. Então, veja. Como a Prússia cobiçava esses dois ducados, né, de Schleswig, na Dinamarca, ela acabou declarando guerra à Dinamarca e conquistou esses dois ducados aí de Schleswig. E, posteriormente, a Áustria acabou declarando guerra à Prússia, por ela ter dominado esses dois ducados aí, de Schleswig, tá? Contra a Dinamarca. E a Prússia, ela saiu vencedora. Então, você pode ver que o processo de unificação da Alemanha, ela nasceu aí e começou numa guerra. Começou numa guerra contra a Dinamarca, depois uma guerra contra a Áustria, e depois, como eu falei anteriormente, numa guerra contra a França. Então, ele tinha interesse nesses ducados, né? Eram mais territórios, né? Regiões ali interessantes para o governo prussiano, declara guerra ali à Dinamarca. A Áustria, percebendo as intenções da Prússia e de Otto von Bismarck, declara guerra à Prússia, onde ela é derrotada, né? Não posso dizer com tanta facilidade, mas sem muitas dificuldades. E a Prússia ela começa a desenhar aí o seu processo de unificação, tá? Começa aí a desenhar o seu processo de unificação. Então, vamos lá. O slide está ficando ruim, deixa ele melhorar aqui. Deixa o slide melhorar aqui, tá? Pronto, olha lá. Devido aos pretextos, a França, temendo o crescimento prussiano, né, declarou guerra à Prússia, dava início à Guerra Franco-Prussiana. Então, como eu disse, né, além do medo, do receio do crescimento prussiano, Napoleão III ele estava numa situação difícil ali. E essa guerra uma vitória contra a Prússia seria realmente se ele vence, ele poderia se continuar no poder, poderia se consolidar ali no poder, tá? Então ele declara guerra aí contra a Prússia, onde ele acaba sendo derrotado em 1871, né? Foi capturado e a França viu-se obrigada a pagar uma indenização, né? Como falei anteriormente ali no slide, onde ele tem que pagar, passar essas como forma de indenização, teve que pagar aí a Alsácia e Lorena teve que ir para a Prússia. E a Prússia agora tornando-se a Alemanha, torna-se aí uma das maiores potências da Europa, tá, gente? E torna-se mesmo, tá? A Prússia ali, tanto é que a gente vai ver posteriormente ali na Primeira Guerra Mundial, né, no crescimento ali da Prússia, quando ela consegue fazer esse processo de unificação, ela foi através de 3 guerras, que as guerras também, a guerra, gente, ela alimenta essa questão do nacionalismo, tá? Imagina, você ter o seu país derrotado por um país estrangeiro, sendo dominado por um país estrangeiro. Não, esse estrangeiro vir atrás de mim, de forma nenhuma. Não, vamos lutar, nós somos brasileiros. Foi mais ou menos assim que Otto von Bismarck ele arquitetou o processo de unificação. Esse chanceler de ferro, ele, através das guerras, ele consegue unir a Confederação dos Estados Germânicos de acordo com seus interesses, tira a Áustria, que era a líder, né, era mais forte dos estados ali germânicos, tira a Áustria e, através de uma guerra, consegue mostrar o poder dos estados germânicos e forma aí a Alemanha. Tá bem? Forma a Alemanha, mas precisava manter esses domínios. Então, além de uma guerra muito forte, além desse crescimento agora prussiano, alemão, teria que manter tudo isso. E aí é onde vai acontecer a chamada
vai ser formada posteriormente aí a chamada Tríplice Aliança entre a Alemanha, Itália e a Áustria, por incrível que pareça. A Áustria aí, né? Otto von Bismarck, ele faz essa aliança, a Tríplice Aliança aí, justamente para poder a Inglaterra sempre viu aqui os ducados aqui, tá aqui, gente, os dois ducados aqui, né, de Holstein e Schleswig aqui, né, os ducados que eu falei para vocês. Não precisa nem abrir ali na internet não, no Google, né, para mostrar para vocês ali. Na guerra contra a Dinamarca e a guerra aqui contra a Áustria, contra a Dinamarca, guerra contra a Áustria e guerra aí contra a França. Então, ou seja, a França era obrigada a ceder essas regiões aqui, ricas ali, né, em carvão, tudo tal, ferro, a ceder para o reino da Prússia, tá bom? Que torna-se agora a Alemanha. Então, ou seja, foi obrigada a pagar essa indenização aí. Então, assim, vai fazer com que os prussianos cresçam bastante, os alemães agora, né, chamaram a partir de 1871 Alemanha. E por isso que ele vai fazer a chamada Tríplice Aliança, para poder isolar os franceses, né, faz uma aliança com a Áustria, né, isola aí a França, a Itália, que fica aqui bem pertinho, né, um pouquinho mais aqui embaixo, e principalmente aqui a Inglaterra, que sempre viveu o seu isolacionismo, sempre viveu isolados do outro lado do canal, da Mancha. Tá bem? Então forma-se aí esse processo de unificação. Tá bom? Então aqui, ó, Guilherme I, ele sendo coroado no Palácio de Versalhes, tá, gente? Aqui, ó, olha que humilhação. Os franceses aí sentiram-se humilhados por eles terem conseguido a sua terem sido aí o Guilherme I ter sido coroado aí como imperador aí, né, o rei, né, foi considerado o rei aí da Alemanha. Então, a proclamação de Guilherme I como Kaiser, né, da Alemanha, Kaiser, né, Alemanha, no Palácio de Versalhes, foi considerada humilhante por muitos franceses. O ato ocorreu no dia 18 de janeiro de 1871. A Guerra Franco-Prussiana completara a unificação alemã. Uma poderosa nação surgia na Europa Central, gerando tensões e rivalidades. Essas tensões e rivalidades, ela vai acabar gerando aí a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Onde vai ser, como eu disse aqui, que a Alemanha vai fazer a Tríplice Aliança e depois vai existir também a Tríplice Entente, né? Otto von Bismarck, ele faz essa unificação para poder isolar a França e manter os seus domínios, certo? Então, ou seja, essa coroação aqui de Guilherme I no Palácio de Versalhes foi considerada aí uma humilhação para os franceses, imagina. Logo no Palácio de Versalhes, hein, gente? Um dos símbolos do absolutismo francês, tá bom? Vamos lá. Ok, gente, deu tempo aí da gente ver essa aula aqui, essa parte da unificação da Itália e da Alemanha. Espero, gente, que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês tenham gostado. E preste atenção na minha próxima videoaula que eu vou gravar para vocês aí sobre o assunto nações e nacionalismo. Nós vamos falar sobre a Primavera dos Povos, né? Vamos falar sobre o Congresso aí de Viena, né? Lembrar aí da parte do Congresso de Viena. Vamos falar aí da Primavera dos Povos. Vamos falar também sobre a Comuna de Paris, embora a gente sabe que o Congresso de Viena foi lá depois de Napoleão Bonaparte, mas eu vou citar novamente o Congresso de Viena. Vamos falar sobre a Comuna de Paris, tá bom? Vamos falar sobre a Primavera dos Povos, em 1848, que aconteceu aí, né, antes desse processo de unificação. Tá bom, gente? Então, nossa videoaula vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Espero você, não perca. Tchau!